Então pronto, comemora-se o Dia das Bruxas, ou o famoso Halloween aqui no Brasil. Eu vou aproveitar esse assunto sobre o Halloween e vou dar então continuidade naqueles estudos que nós já começamos faz algum tempo, tratando sobre paganismo, a bruxaria ou até mesmo a religião Wicca. Vários inscritos do canal foram lá no Facebook ou até mesmo no meu WhatsApp pedindo para que eu retomasse aqueles estudos. O grupo Wicca principalmente está crescendo muito no Brasil e não existe aí canais no YouTube, ou melhor, existem poucos canais no YouTube tratando sobre essas questões, dando respostas, e meu objetivo é dar uma resposta em um determinado assunto. O cristianismo ele se molda ao paganismo, à bruxaria, para fazer proselitismo. E é uma afirmação deles, e também muitas coisas que são escritas aí erradas em textos, artigos, literaturas, né? Onde vão comparar, os escritores vão comparar o cristianismo com o paganismo, fazer uma certa associação. Eu vou tentar então desmistificar esse assunto. Então vamos lá. Você sabia que o Halloween no Brasil, 31 de outubro, não faz sentido nenhum? Porque o Halloween ele é basicamente uma festa que vem do paganismo, que é comemorado no hemisfério norte, que tem a ver com a neve, o período frio e a morte das plantas, dos alimentos, da natureza. Então morre a natureza com o frio, com a neve, e ela volta a viver. Então tem a ver com isso. Eu vou fazer uma leitura aqui de um pedaço de um texto, né, de uma resposta à religião Wicca, que futuramente eu vou disponibilizar esse livro inteiro em PDF gratuitamente, sem comprar nada. Você vai ter acesso a essa literatura. E vamos tratar então da festa chamada Samhain. Esse termo é céltico, vem da língua gálica, e tem a ver, essa festa tem a ver com frio no hemisfério norte e a morte ali da natureza. E foi se adaptando ao hemisfério sul, que até agora, né, pelo menos aqui na minha cidade, está fazendo um calor tremendo, não tem nada a ver com frio aqui. Mas vamos lá então, vou falar um pouquinho sobre essa festa Samhain aqui para vocês. No hemisfério norte, 31 de outubro, ou hemisfério sul, 30 de abril, Samhain marca tanto o fim como o início de um ano novo. É a festividade que se comemora o Dia dos Mortos. Samhain é também conhecido sob o nome Festa dos Mortos ou Festa das Maçãs. Era a festa céltica dos mortos, venerando o senhor ariano da morte. Tem sua representatividade no inverno com a chegada da fome, frio, tempestades. No hemisfério norte, a neve trazia a morte das plantas, o fim das colheitas que ainda restassem. Assim, o homem aprendeu que era necessário manter provisões para essa época do ano. É nessa noite em que o deus tem a morte simbólica, lembrando que o sol fica menos aparente no inverno. Na roda do ano, Samhain marca o início da estação da morte. O inverno, a deusa da agricultura abdica de seu poder sobre a terra em favor do deus cornífero da caça. Os campos férteis do verão cedem o lugar às florestas nuas e brancas da neve. Para celebrar Samhain, eram acesas fogueiras nas colinas encantadas, onde eles afirmam que nas quais os espíritos residiam. Ali moravam os espíritos dos ancestrais e deuses vencidos nos períodos mais remotos da história e da mitologia. E aqui alguns wiccanianos vão confundir a festa Samhain com Halloween. Muitos wiccanianos extremistas não concordam que o wiccaniano, né, comemora o Halloween. Mas pode pegar ali como uma pedagogia, lembrando da morte do deus. E a morte do deus não é literal, porque a Wicca não é muito homogênea em suas crenças. Então muitos acreditam que o deus nem é real, então é apenas uma ilustração, que o deus morre e depois ele vai ressuscitar. Então a festa do Samhain comemora e celebra a morte do deus. A natureza deixa de produzir alimentos, flores, plantas, e a morte impera nessa época. E lembrando que essa expressão Halloween, ela tem várias explicações. É muito comum você ver vários significados dessa expressão, porque ela é uma expressão bem antiga e não é muito acertada o termo dessa palavra.
A expressão Halloween é criada da contração da expressão All Hallows Eve, que significa no idioma inglês Dia de Todos os Santos, e corresponde ao dia 1º de novembro, que no catolicismo é o dia da lembrança aos santos mortos. E o catolicismo foi então adaptando essas festas pagãs ao cristianismo católico. E nessa época é muito comum ver que os neopagãos fazendo aí duras críticas ao cristianismo, dizendo que os cristãos pegaram uma data, uma festa pagã, e introduziram ali uma festividade cristã, que é o Dia de Todos os Santos, ou Dia dos Mortos, ou o Dia dos Mártires. E, logicamente, né, o catolicismo romano adaptou essas festas pagãs para fim de proselitismo, que não é o certo, porque o cristianismo é uma coisa, o paganismo é outra coisa. Não podemos comemorar em festas pagãs algo cristão. E quando nós vamos ler literaturas que não são cristãs mesmo, né, cristocêntricas, mas outras literaturas tratando sobre paganismo, é muito comum nós vermos uma analogia entre cristianismo e paganismo para explicar algumas coisas. E eu estou com esse livro aqui, denominadas Seitas Secretas, Mistérios do Desconhecido, da editora Abril. E nesse livro aqui vai tratar sobre as seitas secretas, desconhecidas, vai falar sobre a maçonaria, sobre a Rosa Cruz, e desde lá do paganismo antigo até chegar na maçonaria moderna. É um livro bastante interessante para você adquirir. É uma coleção de livros e este aqui vai tratar sobre seitas secretas. Vai falar muito sobre maçonaria, sobre paganismo. E eu li uma coisa aqui, é que não é a primeira vez que eu leio. Vocês que estudam a história da igreja, paganismo, cristianismo, vocês já devem ter lido algo assim nesse sentido. Aqui na página 17 tem um texto bem interessante que eu vou ler aqui. Havia paralelos entre o cristianismo e o mitraísmo. As duas religiões competiam pela supremacia do Império Romano. O nascer e o pôr do sol, símbolos do deus Sol Mitra, invocam a morte e a ressurreição de Cristo. Além disso, o festival mitraísta de comemoração do nascimento do deus do Sol era celebrado no dia 25 de dezembro. Então pronto, o deus do Sol comemora-se o nascimento dele dia 25 de dezembro no paganismo, e no cristianismo comemora-se o Natal, o nascimento de Cristo. Vocês perceberam aí a analogia? Eu vou deixar aqui no fim desse vídeo um card para vocês assistirem o meu vídeo tratando sobre o Natal. Eu trato sobre esse assunto. Além disso, o festival mitraísta de comemoração do nascimento do Deus do Sol era celebrado no dia 25 de dezembro, reconhecido como o aniversário de Jesus. Ambas as religiões, olha que associação, hein? Ambas as religiões incluíam o batismo e a sagração do pão e do vinho, e ambas protegiam seus ritos principais contra os não crentes, a Eucaristia cristã, em que o fiel toma o pão e o vinho como o corpo e o sangue de Cristo. Era originalmente um mistério, do qual participavam apenas os instruídos nos caminhos do Senhor. Mas agora aqui é o momento de desmistificar algumas coisas. No primeiro século, nós lemos em várias literaturas cristãs que os cristãos da época eram separados dos pagãos. Então o cristianismo se separava do paganismo. O termo usado era hagios. Você vai ler isso em 1 Pedro, no capítulo 1. Sede santos, pois eu sou santo. Isso está no Antigo Testamento, na Torá. E Pedro vai lembrar que Deus disse isso, para que a nação de Israel seja separada. Como Deus é separado do pecado, do mundo, ele não se associa com trevas. Assim, os cristãos também não poderiam se associar com o mal. A partir do primeiro século, os cristãos têm esse ensinamento e ensinam isso naturalmente. Você vai ler sobre isso no Didaquê, sobre o cristão ser separado do pecado. Nós lemos também em vários documentos extra-bíblicos, né? Documentos, por exemplo, a carta de Plínio a Trajano. Você vai ver Plínio, governador de Bitínia,
dizendo para Trajano que os cristãos não se associavam com os pagãos. Isso é um documento histórico. Você pode pesquisar aí a carta de Plínio a Trajano. Então os cristãos não se associavam com os pagãos. A partir do terceiro século, nós vamos ver então os imperadores, né, os imperadores como Constantino, usando ali uma certa artimanha. Como que eu coloco essa nação nos eixos, nos trilhos, de uma forma assim mais fácil? Os cristãos eram pessoas boas, até então perseguidas. E vários registros mostram cristãos se entregando sem ao menos discutir, sem brigar, indo para a morte em silêncio, assim como Jesus Cristo morreu, né, como ovelha muda perante seus tosqueadores. Jesus não abriu a boca. E muitos cristãos se entregavam normalmente à escravidão, à morte. Os imperadores, muito espertos, né? Então pegaram, associaram então o cristianismo com o paganismo, juntou tudo e fez então uma única religião. Da onde então surgiu o catolicismo romano. Eu tenho aqui, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, uma apostila bem interessante aqui. Mostra desde o ano 310 até ano 1950 as mudanças que ocorreram no cristianismo até o catolicismo, né? As mudanças do catolicismo em dogmas totalmente extra-bíblicos. A própria vela, no ano 320, o uso das velas, uma coisa que não era comum cristão acender vela. É claro que na noite os cristãos acendiam a vela porque era para iluminação. Mas a partir de um momento, o uso da vela se tornou algo assim espiritualizado, né? Um ritual cristão. Isso não era muito normal no cristianismo. Depois veio o uso da roupa sacerdotal, culto à Virgem Maria, e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. É bem interessante. Uma coisa que nós lemos ali naquele livro, nesse livro aqui, Seitas Secretas. O escritor ele vai fazer então uma associação ao mistério revelado no cristianismo. Então realmente existe o termo misteria no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 13, Jesus disse que aos discípulos, aos apóstolos, foram dado o conhecer do mistério do reino dos céus, mas não aqueles, ou seja, as pessoas do mundo. Então os discípulos conheceram misteria, os mistérios do reino dos céus. Em Efésios capítulo 3, Paulo diz que foi dado a ele conhecer o mistério da igreja. Então esse escritor vai fazer uma analogia. No paganismo, para conhecer os mistérios, era necessário ingressar em uma religião pagã, através até de um batismo. E aliás, o batismo não é uma coisa cristã. É simplesmente uma confissão pública de fé que não tem nada tão místico assim. Simplesmente vai simbolizar um renascimento em Cristo. Não é tão místico quanto pensam por aí. Então, o escritor faz uma comparação, uma analogia dos mistérios no mundo pagão para ingressar àquela religião, e no cristianismo também tem os mistérios que são só revelados àqueles iniciados, né, nesse grupo. Nós lemos ali naquela literatura. Mas não é fato. A própria ceia do Senhor, que ele tentou dar uma forçada, somente os iniciados que podem tomar, na realidade não muda muita coisa no cristianismo. O cristão tem acesso à palavra de Deus a partir do momento que ele lê a Bíblia. Já no paganismo não existe isso. No paganismo é algo místico que é necessário ter ali um sacerdote ensinando aquela pessoa sobre a religião. É necessário ela ingressar nessa religião para ter acesso aos mistérios daquela religião. Na própria bruxaria é necessário ter ali um mestre para poder ensinar aquela pessoa. Em muitos passos, até mesmo na Wicca, é necessário que tenha algum sacerdote, né, um alto sacerdote, para poder fazer com que aquela pessoa se ingressa ali naquela religião e se torne um membro de fato daquela religião. Mas no cristianismo não é assim. No cristianismo não precisa da pessoa ser batizado para ser ingressado no cristianismo. Ela já faz parte da igreja a partir do momento que ela crê. Não precisa de batismo, não precisa de ceia do Senhor, não precisa de dízimo e não precisa de uma igreja. Basta apenas ter fé
em Jesus Cristo que essa pessoa já está ingressada nessa religião cristã. Então essas comparações que eles fazem é porque a ótica está no catolicismo romano. E é isso que eu quero dar de mensagem para vocês hoje. Toda vez que eles vão fazer essa comparação do cristianismo com o paganismo, sempre, pode perceber, pode ler as literaturas, sempre eles estão fazendo uma comparação, uma ótica do catolicismo romano com o paganismo. E não está errado, nós concordamos, nós protestantes evangélicos concordamos que o paganismo e o catolicismo romano são muitas vezes idênticos ali, muitas cerimônias, muitos ritos, os próprios sacerdotes, as velas, a conversa com os mortos, né, os santos morreram. E eles estão já na glória, e agora as pessoas estão conversando com aqueles mortos. Isso é uma coisa muito pagã. Um cristão tem que apenas conversar com Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou em seu corpo glorificado, está em glória, olhando aí por todos nós, está vivo. Apenas Ele, somente Ele devemos louvar, adorar, não existe outros deuses, não precisa de ser inserido de alguma forma no cristianismo. Crendo, tendo fé, a pessoa já faz parte do cristianismo. Então, como nós lemos ali, precisa de ser ingressado no cristianismo, com batismo, para partir o pão, para participar da ceia, para conhecer os mistérios. Negativo, não precisa disso. Qualquer ateu tem acesso ao cristianismo apenas comprando uma Bíblia ali de R$10, R$5 e lendo aquela Bíblia. Ele pode entender da palavra de Deus. Talvez ele não vai ser inserido no corpo de Cristo porque ele não foi salvo, mas ele conhece muito bem a palavra de Deus. Não tem nada de misterioso na palavra de Jesus Cristo. Muitos podem alegar que o próprio Israel havia festividades onde se comemoravam ali as festas das colheitas, do sol, da lua. E realmente houve muitas cerimônias no Antigo Testamento e na Torá você vai ver muito isso. Mas tudo isso era sombra do que haveria de vir. Então aquelas festas simbolizavam a fé da pessoa nesse Deus que cuida dessa nação. Hoje a nação de Israel está lá, porém a igreja está no mundo e os cristãos, com a sua fé em Cristo, entendem que Deus cuida desse mundo, né? E os cristãos estão neste mundo. Nós temos fé que Deus cuida de nós, Jesus Cristo cuida de nós, nos alimenta, nos trata e não precisamos mais comemorar festa nenhuma como foi comemorado no passado. Aquelas festas cerimoniais apontam Jesus Cristo. A morte do Cordeiro aponta Jesus Cristo. A festa das colheitas, o ano do jejum das colheitas, onde não se poderia ali plantar nada, representa a fé em Jesus. Apenas isso. Então essa associação que fazem aí do cristianismo com o paganismo está totalmente equivocada. Eles estão comparando o catolicismo, que há inúmeras mudanças desde o 3º século até pouco tempo atrás, né? E ainda assim há muitas mudanças aí. Estão cada vez, passa ali o tempo, estão colocando santos e mais santos dentro da Igreja Católica, como agora mesmo aí colocaram mais uma santa na Igreja Católica. Então, lembrando, há muitas mudanças do cristianismo do 1º século para o catolicismo. São muitas mudanças, eu vou fazer um vídeo sobre isso e é muito injusto, né? Usam ali sofismas para tentar fazer uma analogia entre paganismo e cristianismo. Então o Halloween está aí, cristãos, não comemorem essa festa, por favor, essa é uma festa totalmente pagã. Quer comemorar alguma coisa? Comemora a morte, a ressurreição de Cristo, está ótimo. Leia a Bíblia, ora a Deus, agradeça por sua vida, é isso que o cristão tem que fazer. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho ali para receber as notificações. Nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!